Primeiro de tudo, irmão, de uma vez por todas, você precisa entender que a manada, as pessoas mundanas, elas estão obrigatoriamente contra o caminho de Deus, irmão. Então, a partir do momento que você segue a manada de gados mundanos, não tem como, irmão, você trilhar de maneira verdadeiramente plena o caminho de Deus, o propósito que Deus quer que você cumpra para Ele. Não tem como, irmão. Não é à toa que a porta para entrar no caminho de Deus é a porta estreita, irmão. A manada, as pessoas mundanas, elas estão indo para a porta larga, irmão, para a porta bonita e gloriosa, que é a porta que vai justamente levar estes indivíduos para o caminho do fogo destruidor, irmão. Então você quer mesmo continuar seguindo o mesmo caminho, as mesmas escolhas, as mesmas atitudes das pessoas mundanas, irmão? Então, quando eu percebi isso, irmão, foi quando eu finalmente me distanciei por completo dessa desgraça da manada. Foi quando eu percebi que a solidão não é tão ruim assim, irmão. Porque quem tem Deus no seu coração, quem tem Deus como o rumo principal da sua vida, nunca, jamais estará verdadeiramente sozinho, irmão. Você entende? Não é porque eu estou me distanciando das pessoas que eu estou sozinho, não, irmão. É justamente, pelo menos pra mim, falando de minha pessoa, que quando eu estou na completa solidão que eu me encontro verdadeiramente com o meu Criador. Você não precisa necessariamente se distanciar de todas as pessoas que são importantes para você. Não estou falando isso. Eu estou falando para você se desvincular das atitudes mundanas, você se desvincular do caminho que a maior parte das pessoas seguem, caminho esse que elas seguem para agradar a si próprias e aos outros ao seu redor, você entende? Quando, obviamente, você já deve saber que para seguirmos o nosso Deus de maneira 100% coerente, nós precisamos renunciar, abdicar por completo das nossas próprias vontades. Quando eu entendi isso, quando eu entendi que a maior parte das pessoas que faziam parte da minha vida eram pessoas mundanas, pessoas que viviam para satisfazer as próprias vontades, eu me distanciei delas, irmão. Isso tanto amigos íntimos quanto parentes íntimos, irmão. Não importa quem seja, se você não tem como propósito da sua vida viver para agradar ao Senhor, eu vou me distanciar de você, irmão. Sinto muito, eu sou assim. Eu não consigo ficar próximo de uma pessoa mundana que vive para servir o demônio. Isso faz mal para o meu espírito, irmão. Eu sou assim. Eu prefiro estar completamente sozinho, isolado de tudo e de todos, e não ter esta energia ruim dessas pessoas afetando a minha energia. E, novamente, o que eu falei no início, não importa se eu for para um deserto e ficar completamente isolado de todas as pessoas, eu nunca estarei sozinho, meu irmão. Deus está comigo a todo momento da minha vida. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. Você entende, irmão? É natural que quando você começar a buscar esse distanciamento das pessoas mundanas, elas vão ficar incomodadas com essa sua atitude. O que eu mais tive foi esses meus amiguinhos e esses meus parentes vindo me chamar no privado, fazendo ligação pra mim. Não, que tu não fala mais, tu não conversa mais, tu não liga mais pra ninguém, tu não quer mais ver ninguém. É claro, meu irmão, tu só tem comportamento deletério pro teu espírito, isso por consequência afeta o meu espírito, tu quer que eu fique próximo de tu? Não dá, meu irmão, é distanciamento. Eu prefiro ficar sozinho, apenas com o meu Senhor, você entende? O que antes eu achava que a solidão era um fardo, na verdade a solidão se tornou um livramento na minha vida, irmão. Porque eu não tenho mais energia ruim de nenhuma pessoa interferindo na minha própria energia. E no início, eu tenho que ser 100% sincero com você, no início vai ser difícil suportar a solidão, porque você passou, pelo menos eu passei a maior parte da minha vida convivendo com essas pessoas. Então, a partir do momento que eu tomo a atitude de me distanciar dessas pessoas e de viver de uma maneira mais sozinha, mais solitária, nós vamos nos sentir completamente incomodados
incomodados no início dessa nossa solidão, dessa nova fase solidária. Nós vamos sentir este incômodo, porque nós estávamos acostumados a ter pessoas próximas de nós o tempo todo. Mas você precisa ser forte, irmão. Aprenda a suportar a solidão. Novamente o que eu acabei de falar. No início você vai achar que a solidão é um fardo, é algo ruim. Mas com o tempo, a partir do momento que você passar a suportar essa solidão, você vai entender, irmão, que a solidão, na verdade, no fim das contas, é um livramento, irmão. Porque não tem absolutamente mais ninguém impactando negativamente na tua vida. Você vai permitir que apenas Deus influencie você 100% na sua vida. Você entende, irmão? A partir desse estado de solidão, irmão, eu passei a fazer do meu mestre, do meu Messias, Jesus Cristo, o meu melhor amigo, irmão. Eu sei que, porque eu também já fui assim, a maior parte das pessoas, elas não conseguem ter esse desapego no que se diz respeito à aproximação dos outros seres humanos. Mas não tem como, irmão. Quanto mais você se volta para o caminho de Deus, quanto mais você cultiva o lado verdadeiro da sua vida, que é o seu espírito, mais você sente essa necessidade de estar em maior parte do seu tempo sozinho, irmão. Porque é justamente quando você está totalmente distante dos outros seres humanos que você sente mais a presença de Cristo na sua vida, no seu coração, pelo menos falando de minha pessoa, né? Da mesma forma que o meu Salvador viveu para agradar a única e exclusivamente o nosso Pai, ou seja, ele rejeitava por completo a aprovação e o agrado das outras pessoas, eu também vou fazer isso, irmão. Porque, novamente, Cristo é o meu direcional de toda a minha vida, irmão. Eu tenho que viver para imitar os passos do meu mestre todos os dias da minha vida, irmão. E eu percebi que para eu fazer isso da melhor maneira possível, eu tinha que me afastar de uma vez por todas dessas pessoas mundanas que vivem apenas para agradarem a si próprios e aos outros ao seu redor. Você entende? O que eu aprendi com essa completa solidão na minha vida é a primeiro enxergar da melhor maneira possível os meus próprios pecados e viver para combater eles, viver para eliminar eles todos os dias da minha vida. Por mais que eu nunca vou conseguir me tornar um ser humano sem pecado algum, nunca, enquanto respirar neste mundo maligno, eu sempre serei um pecador imundo e desprezível, mas eu comecei a viver para eliminar cada vez mais, nem que seja um pouquinho, minimamente, esses pecados dentro de mim. E a segunda coisa que eu aprendi com esta solidão completa é, novamente, o que eu falei antes, a fazer de Cristo Jesus o meu melhor amigo. Fazer de Cristo Jesus a única testemunha do meu progresso espiritual todos os dias da minha vida. Eu não preciso que ninguém veja o progresso na minha vida além de Cristo Jesus, irmão. Ele é o único que precisa ver o meu progresso e ele vê obrigatoriamente o meu progresso todos os dias da minha vida. Então entenda de uma vez por todas, irmão, que enquanto você estiver seguindo a manada, enquanto você estiver fazendo parte da manada de gados mundanos, você nunca, jamais estará 100% voltado para o caminho do nosso Pai. Você entende? Fé no Criador sempre.